Tá funcionando legal. Bom, quero começar agradecendo aqui o camarada Jaqueto, que veio aqui em casa sexta-feira, arrumou o computador para mim. Muito obrigado, faz toda a falta. Primeira vez que eu tô fazendo um vídeo, né? Acho que do computador aqui em casa. E desculpa, eu tô falando um pouco torto assim, porque eu tô com uma dor do cacete aqui no dente. Então, nessa região aqui, tá até inchado, não sei se dá pra vocês verem. Enfim, tá horrível. Tá horrível! Tá doendo demais. Bom, eu preciso falar um negócio para vocês. Tá rolando uma discussão que aí, naturalmente, que no Brasil as coisas perdem um pouco a tá boa a iluminação, tá legal aí a posição toda. Eu vou falando recostado aqui, tá? Eu prefiro isso. Eu não vou ficar editando essas partes que eu estou me coçando, que eu estou aqui arrumando a melhor posição. Você aguenta aí. Se também não aguentar, você pula fora. Nessa altura do campeonato, meu amigo, o que é um peido para quem tá cagado? Olha, tá rolando uma treta, uma discussão, uma briga em relação aos royalties do petróleo. Se você der uma busca aí no Google, aí, royalties do petróleo, vai aparecer do próprio Google uma explicação, uma janela, um pop-up, sei lá como que fala, uma caixa de diálogo onde que vai explicar. E está dizendo lá assim, que os royalties do petróleo são pagos pelas empresas exploradoras de petróleo para a União Federal, né, o Brasil, né, a União, por conta de eventuais danos ambientais. Essa é a explicação. Eu não abri o resto, não sei se eles explicam melhor, porque não é isso, ou não é só isso. Os royalties do petróleo, eles vêm de acordo com o território onde ele está situado. Então, um ente federativo, um município, ou um ente federativo, um estado, ele recebe royalties do petróleo. A maior parte do nosso petróleo está situado no mar, né? Vocês sabem, a camada de pré-sal, o pré-sal que é uma camada de sal mesmo, o mar está em cima, a superfície, camada de sal aqui, pré-sal é o que vem antes do sal, pré-sal, não é verdade? Então, é aqui que está o petróleo, né? Tem que escavar, tem que saber furar, tal. Mas tem que passar a camada do pré-sal e chegar lá. Por isso que se fala pré-sal. O pós-sal é o que vem depois da camada de sal, que é a nossa parte, é a superfície, é o mar, né, em si. E a questão toda está no seguinte, o território nosso, ele não para na terra. O território de um país, ele continua a partir das milhas náuticas, né? E é um número de milhas náuticas, é um número X, que eu não tenho lembrança, mas você dá um Google, você vai encontrar. Tá? Não é coisas importantes. O importante não é decorar, é saber falar na ponta da língua tudo, ou não botar a tela e fingir que sabe de tudo, que tem uma memória excelente. É tudo mentira, é tudo teatro. Acredita em mim. A questão é você ter a lógica, aí você tem o ferramental que você ajusta de acordo, se você precisar de uma resposta precisa, aí você tem que botar os números certos, e aí você tabula, faz toda uma questão, rola uma equação ali, um raciocínio, e você entende. E para o caso aqui, vocês precisam entender que o território de um país não é só limitado pela terra, é limitado por milhas náuticas pós, né, milhas náuticas, que é um número X aí que eu falei, que é o que vai margear o território desse país no mar, no oceano. E ali está, no Brasil, no caso, temos até a Amazônia Azul, que ela vai além das milhas náuticas, mas a gente reivindicou antes e ganhamos esse direito. Então, todas essas partes da Amazônia Azul, todas essas partes das milhas náuticas, o que for coletado ali, explorado, uma parte disso tem que voltar para a nação brasileira, né? Para o povo, para o erário, enfim, para tudo, para a formação do orçamento. Né? Não é só por conta de danos ambientais. É por conta de onde se nasce o petróleo. Né? O petróleo que está ali pertence a quem? Pertence ao Brasil, tá? Mas a qual? Mas está perto do Rio de Janeiro, está na área que seria... É como se fossem as capitanias hereditárias, né? Como se um estado tivesse uma fração do mar também agora
né, o do que era a capitania hereditária, tá? Indo para o mar, né? Aquilo ali ainda é considerado Rio de Janeiro, imagina assim, tá? Ou Bahia, ou o que for, tá? E aí, lógico, no momento em que o país está todo com problemas de orçamento, esse tipo de coisa, os estados e os municípios querem dividir o orçamento dessas explorações. E tá na casa de alguns bilhões ali, centenas de bilhões ali, parece. O número que eu li na matéria foi 100 bilhões e uma parte desse dinheiro iria, lógico, para a União, e uma parte do que vai para a União vai para os municípios e para os estados. Só que aí chegou um camarada chamado Arthur Lira, lá do Alagoas, do Progressistas do Alagoas, e ele colocou ali dentro da pauta dessa discussão que vai ser feita em novembro, um remanejamento de 5%. 5%, imagina o seguinte, 5% do que iria, dessa grana toda, 15% iria ser levado para estados e municípios. Tá? Então daria em torno, posso estar errado, 7,5% para os estados, 7,5% para os municípios. É dinheiro pra caramba, gente. Esse Arthur Lira tirou os 5% desse montante de 15%. Tá? Então sobrariam 10%. Ok? Esses 2,5% que ele morderia dos estados e 2,5% que somados 5%, né, dos estados e municípios, esse dinheiro ele levou para outro lugar. Está discriminado lá no texto dele, se é para devolver para o cofre público, se é para devolver, o que é para fazer. Mas não vai para os municípios e não vai para os estados, compreendeu? Isso aí gerou uma briga, gerou uma zanga. O senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, do PDT, do nosso partido, no caso do meu partido, por mais que eu esteja afastado, é o meu partido, ele reclamou, ele deu uma entrevista falando, esse dinheiro aí tá indo para a Chac. Tá, foi um pouco forte, mas o Ciro Gomes e o Cid Gomes, eles são homens de palavras fortes. O fundo do que o Cid quis dizer não está errado. De alguma maneira, se esse dinheiro, esses 5% que não estarão mais indo para os municípios e para os estados, sumir e vão voltar para os cofres públicos, tem alguma maneira. Pode não ser a Chac no sentido dele receber esse dinheiro, porque ele não está botando esse dinheiro na conta dele, Arthur Lira. Mas ele está fazendo alguma coisa conveniente para quem consegue devolver-lhe algo e devolver algo para a base dele. E ele é baixo clero. Arthur Lira é baixo clero. Guerreiro, mas poxa, isso é jocoso. Não, não é. O Arthur Lira é baixo clero, gente. E o rei do baixo clero hoje é o Rodrigo Maia. Então o Rodrigo Maia foi defender o Arthur Lira na entrevista que ele deu para o UOL faz uns dias aí. Não sei se foi ontem. Eu vi hoje de manhã. Reclamando. Chegou a chamar o Cid, desculpa que eu tô com dor mesmo, tá? Chegou a chamar o Cid Gomes de mentiroso. E pelo que eu tenho do poder manifestado, não existe mentirosos, não existem canalhas, por mais que eles se chamem assim. Há uma certa soberania na fala de um cara que foi eleito pelo povo. Então há uma verdade quando ele fala em achaque, há uma verdade quando ele fala em mentira. Um fala uma coisa, outro fala outra. Né? Há a verdade. É uma pena que a política esteja indo para isso. Né? Sempre foi assim. Mas é uma pena que ela esteja nesse tipo de discussão. Mas o Rodrigo Maia está defendendo alguém que ele lidera. Está agindo como um bom líder, lógico. Agora, o Cid Gomes também está agindo como um bom líder do Nordeste. Ele é um senador pelo Ceará. E parte desse dinheiro, provavelmente ele está reclamando, porque o Ceará receberia uma parte desse dinheiro.
e não recebendo, as contas ficam atrasadas, o salário dos servidores públicos fica atrasado, o dinheiro que seria investido nas obras que o Estado precisa fazer, Estado Ceará, o dinheiro ele vai demorar para chegar. Isso não vai gerar economia, isso afetará a economia local. Isso porque a gente não está discutindo de verdade se os recursos deveriam ir diretamente para Brasília ou se eles poderiam ir diretamente para cada ente federativo. O que é ideal, né? Aí as opiniões vão se dividir. O ideal é o Estado unitário receber todos os recursos e dizer para onde que ele vai mandar tudo, ou o ideal é o Estado definir o seguinte: nem vai passar por aqui, fica direto. Pelo menos nos impostos, na arrecadação dos impostos, olha só, que ficasse diretamente na fonte, percebe? Na localidade. E o que iria para o Estado unitário? Outras formas de arrecadação, de outros, talvez de impostos federais, talvez esse tipo de coisa dos royalties, mas é que tudo vai para Brasília, tudo indo para Brasília. É muito dinheiro, gente, é muito poder na mão de um presidente só, de 513 deputados, de 20 a 30 ministros, de 81 senadores, de não sei quantos apaniguados no Supremo também, com 11 ministros, com mais 11, se eu não me engano. Enfim, é muito dinheiro, gente, para pouca gente. É muito dinheiro para pouca gente. O grosso da população, eu estou falando engraçado, né? Aqui tá doendo. O grosso da população está aqui, ó. Está nos bairros, está nos municípios. Só que a gente manda muito dinheiro dos municípios para as capitais dos estados, né, que é onde está o governo estadual, e dali para muito dinheiro também para Brasília. E eu defendo que mantenha um bom dinheiro para Brasília, mas não tanto dinheiro. Eu não sei. Eu acho que seria muito melhor se os recursos fossem geridos em 33, 33, 33. 33% para os municípios, 33% para os estados, 33% para a União. É isso que eu penso. Nem sei se o PDT pensa isso, mas eu penso isso. Eu acho que tem que devolver dinheiro para a base. E devolver poder para a base também. Muito poder condensado na mão de um homem só faz com que ele, se tornando corruptível, mortal, falível, cansável, faz com que não haja exatamente uma boa situação de representação. Então é melhor que 100 pessoas tenham a mesma caneta do que uma tenha. Claro. Não sei se dá para ficar claro o que eu estou dizendo, até porque eu estou com essa dor, não estou falando direito. E nessa altura do campeonato não estou nem pensando direito pela dor que eu estou sentindo. Mas a melhor situação, é lógico, é manter o poder firme, bem delineado no que ele pode e ele não pode fazer, o poder, né? Mas ao mesmo tempo que ele seja dividido. Que a representação desse poder aumente, não que ela diminua. Como é que as pessoas estão sanando problemas da corrupção, da falta dos problemas fiscais que nós temos, orçamentários e tal? Diminua o governo. Eu acho que não tem que diminuir o Estado. Eu acho que tem que ter mais governo e mais Estado, nunca menos Estado e menos governo. Porque quem que gostaria de que houvesse menos governo e menos Estado? Quem que será? Para pensar. Eu preciso responder para vocês. Quem que gosta de menos Estado e menos governo? Criminosos, empresas multinacionais e bancos. São essas as pessoas, né, os grupos de interesses que defendem menos. As grandes igrejas também, naturalmente.
certo? As grandes igrejas, elas não querem pagar imposto. Elas querem ter seu curral, seu grupo de fiéis ali, que dá para você manietar politicamente depois, naturalmente, fazer um grande projeto. E não quer Estado, porque o Estado é laico, uma série de coisas. Enfim, a gente tem que trabalhar contra essa gente. Porque essa gente está acabando com o nosso país. E não é porque o Brasil, se eu morasse no Japão, eu estaria falando a mesma coisa. O Estado Nacional é importante, gente. Porque ele é o único ente virtual, pode até se chamar assim, mas ele é o único ente que, mesmo sendo virtual, que ele tira uma média entre todos os seres humanos ali colocados, percebe? Ele tira uma média. Ah, guerreiro, não é uma média justa, uma média que para uns é mais e para outros é. Eu sei. A gente tem que lutar para que seja uma média excelente. Agora, sem o Estado, vocês vão ver como é que não vai ter média. Não vai ter a média batida entre que ser humano vale mais e vale menos. Aí alguns vão valer mais. E quem for mais igual vale mais. Quem for menos igual vale menos. O Estado Nacional é cada vez mais importante. Mais importante. Inclusive numa questão de entendimento internacional. Para que não haja genocídio étnico, para que não haja escolha de capazes por sobre supostos incapazes, por conta das calamidades globais que o planeta vai começar a ser atingido. Cada vez mais e mais. Ondas de imigrantes para lá e para cá, preocupados em restaurar a benfazeja de seus filhos, de suas famílias, a produção, o trabalho em outras paragens, enquanto os locais, que muitas vezes, acreditem, se dizem nacionalistas, não são, mas se dizem assim, minha etnia primeiro, eu moro aqui há 300 anos, 500 anos, 1000 anos, vocês chegaram hoje. Mas por que então que esse mesmo grupo que mora lá há 1000 anos fez uma campanha de expansão há séculos atrás, tentando dominar aquela região e virando para aquela região e falando assim, o meu modo de vida é o melhor, vendendo o desejo daquele povo vir morar junto. Ah, guerreiro, mas nem aquele que passou por aquilo, nem os de hoje não tem nada a ver com o que fizeram os caras há 3, 4 séculos atrás. Não tem? Será mesmo? Não tem reflexos hoje? A gente não vê um filme norte-americano e acha mais legal do que um filme brasileiro? A gente não vê um filme francês para ficar na esquerda tosca e não acha mais legal do que um filme brasileiro? O que você quer botar no teu pé, camarada? Um Bamba cabeção ou um Nike? Um Quixote ou um Adidas? O que você quer botar no teu pé, camarada? O que você quer vestir aí no teu peito? Uma Pacalolo ou uma Lacoste? Uma Hering ou uma Tommy Hilfiger? O que você quer? Eu sei o que eu quero. Aliás, eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma nem a outra. Mas eu, se pudesse escolher, escolhi a Hering. Gosto. É brasileiro, é lá de Santa Catarina, gosto. Quanto que o nosso pensamento não está sendo colonizado neste exato momento? Era para ser um vídeo de 12 minutos, está em 20. Eu vou desligar. Caralho, tá inchado mesmo, hein? Meu nome é Kiko. Eu não gosto de sorrir. Legal. Então tá bom, camaradas. Fiquem com Deus aí. Pensem. Não quero dizer se Cid Gomes está certo, se Arthur Lira está certo. Eu acho que é importante que você leia, assim como eu também, todo mundo leia a matéria que vai ser votada em novembro e tente entender. Vale a pena a gente discutir a pactuação federativa nos recursos provenientes de cada ente federativo. Na minha opinião, ao invés de você botar 75% em Brasília, estou falando esse número hipoteticamente, tá? Não tenho certeza de que o número seja esse. Eu acho que deveriam ir 33 e 33. Uma para o município,
1,33 para o Estado e 1,33 para a União. Ah, vai falir o Brasil. Talvez seja isso que precisa acontecer. Que o dinheiro fique no município e no Estado com a emergência e domínio do poder fiscal, fiscalizador, fiscalizante, operativo, municipalmente falando, nos seus bairros, do que na mão de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um governador, de um senador, de um deputado federal, de um presidente. Essa porra tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar. Então, tchau.